mitas e mitas, Eduardo Cruz aqui para mais um vídeo pedido por vocês. Vocês me pediram tanto e eu resolvi vir aqui e gravar um vídeo falando do banco de reservas do Rei do Pitaco. Coisas que muitas pessoas têm alguma dificuldade, ou às vezes as pessoas acham que sabe, às vezes não sabe, ou não sabe tirar o melhor uso de uma ferramenta do game que a gente vai vendo cada vez mais como é importante. Afinal, o Cartola não tem, a gente vê. Quando joga o Rei do Pitaco, então, a gente vê o quanto faz falta uma ferramenta dessa pra gente que adora jogar Fantasy Game. E para que serve o banco de reservas? O banco de reservas serve principalmente para quando você coloca um jogador e esse jogador não começa jogando. Escuta bem, não quer dizer que ele não jogue, e sim que ele não comece jogando. Porque aí, se ele não começar jogando, aí existe a possibilidade do cara que está no seu banco entrar. Então, a primeira coisa que a gente sabe já, se o seu jogador titular iniciou a partida, esquece. O banco não vai entrar nesse caso. Aí não tem o que fazer. Agora, se o seu jogador começou no banco e depois entrou ou não jogou, aí sim o banco de reservas pode ser acionado. Mas aí eu posso colocar o jogador que eu quiser lá de titular e aí o banco vai entrar no lugar dele se ele não iniciar a partida? Então vale a pena eu colocar um reserva, um cara que eu já sei que é reserva? Não é bem assim. Em primeiro lugar, você só pode colocar um jogador para jogar, para ativar o banco, se esse jogador tiver como provável ou dúvida. Provável, ele está verdinho, com a bolinha verdinha lá e aqui ó, ele não mostra nada, ou ele está como dúvida. Como dúvida, ele fica amarelinho aqui em volta na hora que você escala ele. E lá ele também mostra como um amarelinho. Significa que esse jogador pode jogar ou não. E se ele tiver com um verdinho lá, que aqui ele mostra sem nada aqui no círculo, significa que ele é um jogador que provavelmente vai iniciar a partida. Diferente desse jogador aqui, ó, o Rafael Veiga aqui nesse caso, e o Mike também. Ele está como vermelho. Vermelho significa que ele não está como provável, nem como dúvida, a gente chama de nulo aqui. E também aparece assim quando o jogador está contundido. Significa que provavelmente ele não vai entrar jogando. E aí ele não vai ser substituído. Se na hora que você escalou, você colocar ele vermelhinho aqui, ele não vai entrar. Repare uma coisa muito importante. Eu falei na hora que você escalou. Isso é uma coisa que muita gente não sabe, muita gente confunde. O que vale é o momento que você vem aqui e aperta o botão salvar. Você salvou seu time aqui e ele está com todo mundo verde ou amarelo, aí o banco pode ser acionado. Agora, se eu vier aqui e quiser alterar algum jogador meu e ele tiver com vermelho, quando eu apertar o botão salvar, já era. Não vai ser substituído porque eu salvei com aquele jogador estando vermelho. Aí ele não é substituído. Mas e o cara do banco? E se meu cara do banco aqui, ele estiver como nulo ou dúvida, ou seja lá o que for? Não importa. Aqui eu tenho um jogador do Palmeiras que está vermelho. Ou seja, se eu tivesse como titular, ele não seria substituído pelo banco. Mas se o meu titular não jogar, por exemplo, o Gustavo Gomes não joga, e aí ele joga, aí ele pode substituir o titular. Portanto, o status do jogador no banco não importa de nada. Lógico, é bom você colocar o jogador no banco, um cara que você tem mais certeza que vai jogar, ou que ou o seu titular joga, ou aquele jogador ali, por exemplo, se eles estiverem em dúvida. Você colocar um jogador que talvez não jogue no banco não faz muito sentido. Porque o ideal é você colocar um jogador que tem certeza, para se precisar, o seu jogador vai e entra e você consegue seus pontos. Mas como essa substituição? E se meu jogador entrar e arrebentar? Meu jogador está titular, chegou, fez 2 gols e tudo mais. Aí que vem um detalhe bem legal. Vamos supor aqui, ó, eu tenho o Luciano. O Luciano, ele pegou, não começou a partida, então teoricamente o Gabriel vai entrar. Se o Luciano não entrar em nada e o Gabriel fizer mais pontos que o Luciano, ou seja, mais pontos que 0, aí o Gabriel vai ficar no lugar do Luciano e o Luciano vai para o banco e beleza, você conseguiu seus pontos. Agora, se o Gabriel fizer negativo, e o Luciano não jogar, o Luciano fez 0 e o Gabriel fez negativo, então seu banco não vai entrar, porque sempre vai ficar concorrendo para ver quem faz mais pontos. E agora, se o Luciano entra e faz um gol, por exemplo, e faz 9 pontos, aí depende.
Porque, como eu disse, vai concorrer com o seu banco de reservas. Como ele não iniciou a partida, o que vai contar é quem fizer mais pontos dos dois. Isso é que é legal do banco de reservas. Então, se o Gabriel fizer mais pontos que o Luciano, o Gabriel vai ficar. Se o Luciano fizer mais pontos, aí o Luciano fica. Lembrando, se o Luciano não iniciar a partida. Se o Luciano iniciar a partida, esquece. Não vai ser substituído. Só tem substituição se o seu jogador não inicia a partida. E aí entra algumas táticas que as pessoas usam. Às vezes você não tem pitaco suficiente para escalar um time do jeito que você quer. Aí o que muita gente tenta fazer, que pode ser bacana, pode ser interessante para você, dependendo da sua estratégia, você colocar um jogador que está como dúvida, que você acha que não vai jogar, e aí o cara do seu banco que é mais caro, já que, lembrando, a gente tem pitacos para escalar o time titular e pitacos completamente diferentes para a gente escalar o banco de reservas. Então pode ser interessante, às vezes eu não tenho no meu time titular uma verba boa para escalar o meu atacante. Eu posso colocar um atacante mais barato, que eu acho que não jogue, e aí eu vou colocar o Gabriel, que é mais caro, para substituir. Então seria bacana, né? Então meu time titular ele ficaria mais caro no final das contas. Só que tem que tomar cuidado, por quê? E se aquele jogador que você colocou achando que não ia iniciar a partida e ele começa a partida? Aí, ó, você se ferrou. Faz parte, então tudo tem seu risco. Você pode fazer isso para te auxiliar ou você pode simplesmente não arriscar e colocar já os jogadores que dá ali nos seus pitacos. É um risco que às vezes vale a pena correr, às vezes não vale, e é bom você sempre estar bem municiado de informação para ter mais noção se o cara provavelmente vai jogar ou não vai jogar. Uma coisa interessante que você pode fazer também é você colocar um jogador como dúvida, um cara que vai jogar o primeiro jogo da rodada. Porque aí você coloca ele como dúvida lá. Se ele não jogar, beleza, ele vai ser substituído. Agora, se ele jogar, o rei do pitaco ele fecha 10 minutos antes do primeiro jogo. Então você pode ir lá, olhar a escalação e se o cara for jogar, aí você vai e faz alguma alteração no seu time para aquele cara não ficar no seu time e você colocar um outro ou escalar um time já de cara sem tentar usar essa estratégia. Então vamos tentar dar uma resumida geral? Em primeiro lugar, você tem um valor para o banco e um valor para o seu time titular. Beleza. O jogador que você colocar no seu time titular, ele tem que estar como provável ou dúvida no horário da sua escalação para aí ele ser substituído ou não. O que importa é o momento que você salvou por último. Se o momento que você salvou por último ele estava assim, beleza. Se você não mexer em nada. Agora vamos supor que chegar perto do mercado fechar, aí o seu jogador está vermelho. Mas na hora que você escalou estava amarelo, então não tem problema nenhum. É só você não apertar o botão de salvar. Deixa lá do jeito que tá, que o seu banco vai funcionar. Agora, se você fizer qualquer alteração, mesmo que seja outros jogadores, aí o seu banco não vai ser acionado, porque a última vez que você salvou, ele estava como vermelho. Outra coisa, o cara que está no seu banco, pouco importa se ele está vermelho ou não. Ele vai entrar no lugar do titular se as regras do banco foram atendidas. E quando o cara do banco entra, se o titular não iniciar a partida e o reserva fizer mais pontos do que o titular. Pois afinal, o titular ele pode começar no banco e depois entrar e fazer uma pontuação boa. Aí ele vai ficar. Agora, se ele não fizer uma pontuação boa e o reserva fizer, o reserva entra. E ainda existe a opção do jogador titular nem jogar nada da partida, aí o reserva vai entrar se o reserva fizer mais que 0. Aí ele vai entrar. Então sempre vai ter essa competição ali para ver quem faz mais pontos. Quem fizer mais pontos vai ficar. Espero que tenha gostado, pessoal. Então esse é o resumão ali do que é o banco e quais situações que a gente usa e tal. Espero que tenha ajudado bastante e por favor, deixa o like aqui, porque você me ajuda muito e aí esse canal vai acabar crescendo mais, eu vou criando mais vídeos e mais vídeos e mais vídeos para ajudar vocês. Valeu e assiste os outros episódios do Rei do Pitaco.